favoritismo é do Mirassol. Eu acho que até justo, né? Pelo que vem apresentando as duas equipes no campeonato, é isso mesmo, velho. Mirassol favorito, jogando em casa. Vamos começar com o Mirassol Sport, o jogo lá no Maião. Maião. Duelo de times que vieram agora da Série B, né? Isso, Mirassol Sport, né? Duelo de leões, né? Sim, também, bem lembrado. O Leão do Interior Paulista contra o Leão Pernambucano, mas com campanhas bem opostas, Matheus. Pois é, e o Mirassol sendo uma surpresa, né? Pode-se dizer que eu acredito que seja a maior surpresa desse Campeonato Brasileiro, porque talvez pelo fator estreante e também pelo próprio projeto, né? O Mirassol começa o ano meio ruim, o Campeonato Paulista não foi lá essas grandes coisas, teve uma sequência grande de derrota e tá surpreendendo nesse Campeonato Brasileiro, vem de grande vitória, diga-se de passagem, e nós vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena para poder ilustrar tudo isso, trazer mais informações, inclusive tem um QR Code aqui na tela para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Como chegam as duas equipes? O Sport simplesmente ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, lanterninha da competição, e o Mirassol tá na primeira metade, Faber, mano. Olha só que maravilha, começou bem. Mirassol tá ali em 9º lugar, enquanto o Sport é o 20º. 3 pontos marcados, mas foram 3 empates, tá? Não foi uma vitória. É isso, 14 pontos, ótima campanha aí do Mirassol, primeira parte da tabela de classificação, o Sport ali, grande decepção. Até se imaginava que o Sport fosse brigar para cair, né? Sim. Para não cair, mas com 3 pontos em 30 disputados, é 10% de aproveitamento, né? Horrível. Muito pouco. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Porque tem uma estatística bem interessante aí do Mirassol, que os jogos são relativamente movimentados, né? Dos 10 jogos da equipe na Série A, em 9 a gente teve pelo menos 2 gols em cada jogo e em 8 tivemos ambas marcam. O ambas marcam bateu em 8 dos 10 jogos do Mirassol contra o Sport, né, velho? Só não aconteceu nessa última vitória que o Mirassol teve contra o São Paulo por 2-0 e na derrota para o Bragantino por 1-0. E aí esse 1-0 foi o único jogo que nós não tivemos 2 gols em uma partida do Mirassol, né? Ou seja, é um sistema defensivo que funciona muito bem e uma defesa que deixa um pouco a desejar. Tem sido essa aí a tônica do Mirassol. O estilo de jogo do Mirassol condiciona para uma partida muito movimentada, né? Um time que até mesmo em situações aí onde ele não venceu, ele acabou produzindo muito e por detalhe não venceu a partida, finaliza bastante o Tigre lá do interior paulista, tá? E o Sport, Faber, mano? O Sport que já teve mudança de treinador, começou o Pepa, trouxeram outro português, e aí o Antônio Oliveira, né, que acabou estreando ali contra o Cruzeiro, tomou um 4-0, depois perdeu para o Ceará, clássico nordestino ali, pode-se dizer, né, e empatou o último jogo contra o Internacional, Reserva. Um pouquinho melhor até já, né, mas ainda assim, né, empatou em casa com o Inter, é complicado. O Inter reserva. Se fosse o Inter principal, até daria para dizer que é um resultado aceitável, mas foi o Inter completamente reserva, só o goleiro de titular. E mesmo assim o Sport não conseguiu a sua primeira vitória. O time que toma gol em todos os jogos praticamente, né? Só não tomou no 0-0 contra o Fortaleza e no 0-0 contra o São Paulo na primeira rodada, né? Que deu até uma boa impressão, mas só foi a primeira impressão mesmo. Depois o time bem mal aí na sequência da Série A. Até se a gente bota ali Pernambucano na conta, né? Os 2 jogos do Pernambucano, as finais do Pernambucano foram movimentadas, né? Ele perdeu pro Retro na Ilha do Retiro, na final do Pernambucano. Então, realmente, aí é uma situação muito crítica do Sport. Momento Bet Nacional na tela, favoritismo é do Mirassol. Eu acho que até justo, né? Pelo que vem apresentando as duas equipes no campeonato, é isso mesmo, velho. Mirassol favorito, jogando em casa. Mas ainda assim, eu acho que... Cara, é porque assim, eu acho que o Sport não é tão ruim quanto vem sendo mostrado, né, velho? Não tá encaixando as coisas ali, né? O Antônio Oliveira ainda não teve tempo para performar. Mas enfim, eu acho que em algum dado momento não é possível que o Sport termine sem ganhar de ninguém, né? Eu acho que pode muito bem ser um empatezinho esse jogo, um empate com gols eu não descarto, tá? 1-1, 2-2, pode acabar pintando aí nessa partida, apesar de, obviamente, eu confiar mais no Mirassol. E até por isso, eu vou fugir um pouquinho aqui do ambas marcam, que eu vou destacar por causa da odd, o custo-benefício eu considero muito bom, cotação 2,10, mas eu acredito que mais seguro do que esse ambas marcam é a gente ir no Criar Aposta e combinar o dupla hipótese do Mirassol com mais de 1,5 gols. Por que eu prefiro aqui? Cara, vai que o Sport realmente faça mais uma atuação bem abaixo da média e seja um 2-0 Mirassol, por exemplo. Aí eu acho que a gente acaba ficando um pouquinho mais seguro aqui, tá? Porque a gente pode contar com uma vitória do Mirassol por uma margem de gols, eventualmente, né? Eu acho que se tratando do Sport, pelo que tem feito até aqui, a gente tem que levar isso em consideração. Por isso, ao meu ver, essa aqui acaba sendo a melhor pedida do confronto. Muito bem, então dica dada aí para Mirassol e Sport, né? Primeiro jogo do Brasileirão que a gente analisou.